Olá pessoal, eu sou a Jaque e hoje eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês explicando o que é uma ultrassom com Doppler. É uma dúvida bem comum, eu recebo perguntas a respeito, por que o médico pede, o que esse exame vê. Então nesse vídeo você vai descobrir por que os médicos pedem esse exame e como que esse exame ele é feito. Bom, a princípio é bom a gente entender que esse exame ele é um exame comum de ultrassom, né? Então a sua preparação para ele ela é a mesma que para qualquer outro exame, né? Não precisa ter uma preparação prévia, não precisa de jejum, não precisa nada disso. Você vai marcar o seu horário e você vai fazer o ultrassom e ele é feito com um aparelho de ultrassom normal, porém a forma das medidas é que é um pouco diferente. Esse ultrassom, ele não visa olhar o bebê como um todo, né? Olhar as estruturas do bebê. O Doppler, ele é um mecanismo onde os tecidos internos, a circulação, né? A troca de sangue ali entre os órgãos e de mãe para feto, de mãe para bebê é que são analisadas. Então essa é a diferença dele em relação ao exame convencional de ultrassom. Ele também pode ser chamado de ecografia colorida e ecodoppler colorido. Se o médico pedir com essas nomenclaturas, é o mesmo exame, tá? É o ecodoppler, ultrassonografia com Doppler. Ele analisa as ondas sonoras que são produzidas, né, pelos órgãos, pelos tecidos internos, e os ecos que são produzidos por esses tecidos, por esses órgãos, eles se transformam em imagens, né, em tempo real. Então, as imagens que aparecem ali coloridinhas são os ecos, né, que são produzidos pelos órgãos, pelos tecidos. Daí esse nome, né, de ecodoppler. Mas isso aí é uma informação um pouco mais técnica, só para você entender que você vai ver uns coloridinhos lá no exame, você vai ver. Aí às vezes a gente se pergunta por que aparecem aquelas vibrações, né? Então isso são ecos, né? São os sons que são produzidos aí de vibrações desses órgãos, desses tecidos, e aí aparece em forma de imagem no resultado desse exame. E bom, o que esse exame ele pretende avaliar? Ele pretende avaliar principalmente quando a gente está falando de um ultrassom durante a gestação, ele pretende analisar placenta, cordão umbilical e por vezes algumas estruturas do próprio bebê, alguns órgãos do próprio bebê. Falando em SUS, esse exame geralmente ele só vai ser solicitado se você tiver numa gravidez de alto risco e se em algum momento aparecer que o bebê pode estar com alguma restrição de crescimento, ou se esse bebê já vier com algumas más formações, sem um diagnóstico fechado, né? Então começa a se investigar as estruturas para saber se diante de um achado aí, né, nesse ultrassom, consegue se fechar um diagnóstico. Gravidez de risco habitual geralmente não é pedido pelo SUS, mas é um exame muito importante de ser feito, porque não quer dizer que não exista nada aparente, que não possa ter alguma complicação, que se descoberta no início ela pode ser tratada ou observada mais de perto. Então, se você está tratando pelo SUS, risco habitual, você pode conversar com o seu médico, você pode pedir ele a guia para você fazer na rede particular esse exame. Ele é um pouquinho mais caro do que o exame convencional, até porque ele faz um trabalho um pouco mais específico, né? Ele vai custar em torno de R$350, eu vi pela tabela, né? Uma tabela assim um pouco geral, pode ser que varie para mais, para menos, dependendo da região que você estiver, mas é em torno mais ou menos desse valor. E é um exame muito importante para analisar, né, as suas estruturas, a placenta, o cordão, se o bebê está recebendo a irrigação, o aporte nutricional necessário. Ele visa esse achado, né, de verificar se existe uma deficiência no aporte nutricional, no aporte sanguíneo, na circulação mesmo, na troca entre mãe e bebê, entre placenta e bebê, e verificar possíveis danos também na placenta. Existem problemas que fazem com que a placenta irrigue menos esse bebê, com que a placenta possa estar amadurecendo antes da hora, e isso não é interessante para o bebê, então esse exame busca detectá-lo. Mas, se você está na rede particular e o médico te pediu esse exame, não precisa se preocupar,
Pode ser apenas que ele queira fazer um pré-natal mais completo, um acompanhamento mais de perto. É um exame importantíssimo, mesmo se não houver indícios de que seu bebê pode ter alguma complicação. Se você ficou com dúvida ainda sobre este assunto ou qualquer um outro que a gente aborda aqui no canal, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo e também trazendo novos vídeos, né, para poder esclarecer essas dúvidas. Se você não acompanha a gente ainda no Instagram, segue lá, a página @mãesoueu1, e lá eu tô sempre compartilhando a minha rotina com a Helena. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.